Este vídeo vai testar sua coragem até o limite. À medida que o horror se desenrola diante de você, você se verá confrontando seus medos mais profundos. Feche os olhos, se ousar, mas saiba que o medo ainda estará lá quando você os abrir. Máquina de tricô. Morávamos numa casa alugada, eu, meus pais e meu irmão. Na época eu estava com uns 8 anos. Estávamos na sala, eu e os meus pais. O meu irmão já estava dormindo, ele tinha 2 anos. Estava passando a novela do clone. Sentados no sofá dava para ver o corredor e a cozinha lá na frente. Foi quando eu e minha mãe ouvimos um barulho que vinha do quarto de costura, que era ao lado da cozinha. Minha mãe tinha uma máquina de tricô, meu pai não ouviu nada e disse que poderia ser nos vizinhos, só que nenhum deles tinha máquina de tricô. Mesmo assim ficamos ali na sala vendo a novela, e achando também que poderia ser impressão nossa. Só que de repente ouvimos novamente e desta vez meu pai ouviu também. Daí sim ele foi ver o que era. Afinal a máquina não podia trabalhar sozinha, né? Quando ele chegou no quarto e viu, estava escuro, e quando ele acendeu a luz, viu que os pentes que são usados para fazer a máquina trabalhar estavam no chão, só que tem 2 coisas. Para tirar os pentes da máquina tem que desparafusar. E outra. Como explicar a máquina funcionar daquele jeito, sem ninguém usá-la? Achamos que isso foi algum fato sobrenatural. Daí em diante sempre fiquei com muito medo daquela casa. Ainda bem que não moramos mais lá. Gostaria de agradecer por ler meu relato. Obrigada. Eduarda, Curitiba, PR. A estrada para o terror. O que o além nos reserva no próximo segundo de nossas vidas? Que mistérios guarda nos caminhos mais distantes e isolados? Muitas vezes, os trajetos que surgem em nossas viagens e andanças podem nos levar a algo além da imaginação. O relato a seguir é sobre um desses misteriosos acontecimentos. Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova, e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio. Coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior paulista. Éramos em 5 no total, minha namorada, o irmão mais novo, que não desgrudava dela, a prima deles, um amigo meu e eu, todos apertados dentro daquele palio. Depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulam a cidade. Depois de um tempo já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem poste ou identificação nenhuma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou, e realmente eu não me lembrava de ter estado por lá antes. Como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver onde ia dar. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. Uma das estradas que saía de lá estava bem mal cuidada, parecia não passar carro por lá já fazia muito tempo, com o matagal já tomando a estrada de novo. A outra estrada, que saía da bifurcação, parecia ser a continuação da estrada que estávamos. Como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mais mal conservada, e foi o que fizemos. Como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, matagal, já virava uma floresta mais densa com árvores grandes. À esquerda, a distância entre a floresta e a estrada já era uns 10 metros. Cerca de uns 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada. Então alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Havia umas árvores caídas no chão, bloqueando a estrada. Nós pensamos o que fazer, e depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. Eu e meu amigo descemos do carro, e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. Menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada. Ela ia parar em uma casa. Um casarão, para ser mais exato. Nós achamos estranho ter uma casa daquelas ali, tão longe da cidade, quase escondida no meio do mato. E que casa! Tinha 2 andares e um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com os degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada, as janelas pareciam estar podres. Já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que como não tínhamos uma lanterna, eu deixei o carro apontando para as janelas e liguei o farol alto. Apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada e estava muito bem trancada. O jeito foi tentar uma das janelas. Sem muito esforço, conseguimos abrir uma, que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro, para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão não estava podre, se o teto ou as paredes não pareciam que ia cair, ou qualquer coisa assim do gênero. Depois de algum tempo ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem.
Então o irmão mais novo da minha namorada entrou, depois a prima da minha namorada, depois a minha namorada e então eu. Nós tínhamos entrado em uma sala, que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser por umas cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. O chão também era de madeira e rangia, e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas, para iluminar melhor lá dentro. Depois de dar uma boa olhada nessa sala, resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita, que ia para uma outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente, que levava para a cozinha. Nós fomos pela porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, a sala de entrada. Esta sala tinha a porta de entrada, à nossa direita à frente da casa, e uma escada, à esquerda que levava ao 2º andar. Mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o 2º andar. Nós abrimos algumas janelas para iluminar essa sala também. Nós só estávamos conversando e andando pela sala, quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima. Nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente, então todos nós ouvimos o barulho. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. Deve ser o barulho da casa assentando, o meu amigo falou. É sua casa estalando, ela já está velha. Então ouvimos o som de novo, e de novo. Pareciam passos, em algum lugar lá em cima. Não dava para dizer direito de onde vinha. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada, para tentar ver se conseguia ouvir alguma coisa lá de cima. Então ouvimos o som de novo, 3 passos e de repente parou. O irmão da minha namorada falou: será que tem alguém lá em cima? Mas ninguém respondeu. Então nós ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo de lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela, olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção, e começou a falar que tinha alguém ao lado do carro. Quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar, e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. A minha namorada grudou em mim e tremia toda. Você tem certeza que você viu alguém do lado do carro? O meu amigo perguntou. Tenho, eu vi. Godidadek Muzuki. Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro. Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá. Então as luzes do farol começaram a ficar fracas. O que é isso? O que está acontecendo? O irmão da minha namorada perguntou. Acho que a bateria do carro está acabando. Eu respondi. A minha namorada começou a apertar a minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. Nós todos estávamos com medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente. Nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então o meu amigo falou: alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu, ou pelo menos ligar ele. E claro que esse alguém era eu. Algum tempo depois, eu resolvi que não tinha outro jeito. Eu ia ter que ir lá fora mesmo, no escuro. Eu falei que eu ia, e que era para eles ficarem onde estavam. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível, até chegar na janela. Mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada, só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro, e só o carro. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. Quando eu cheguei no carro, eu abri a porta, e a luz interna acendeu. Eu achei isso estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então eu vi que o farol estava desligado. Aí eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. Como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E porque ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até apagar. Eu acendi o farol, e antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu, voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando, a prima deles estava com uma cara de completo pavor, e o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram dentro do carro, e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora. Sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. Foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando assim como ela. A prima deles estava muda e o meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. Quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, a minha namorada e o irmão dela já tinham parado de chorar. A prima deles já estava falando. Ela só falava: já estou melhor e mais nada. Eu virei para o meu amigo, que estava no bando de trás, e perguntei o que tinha acontecido. Quando eu estava olhando para trás, a minha namorada, que estava no bando do meu lado, berrou PARA. Com susto, eu sentei o pé no freio.
O carro derrapou um pouco, mas parou. Todo mundo dentro dele voou para a frente. Quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para minha namorada e perguntei o que era. Então eu vi que ela estava chorando de novo, apontando o dedo para a frente. A mão dela tremia. Então eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo, tampando o caminho. La população não pode passar para o pé. Vocês não tinham tirado as árvores do caminho? A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. Isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar de novo. Eu comecei a olhar em volta para ver se eu via alguém ou alguma coisa. Depois de um tempo eu olhei para o meu amigo e falei: a gente vai ter que sair para limpar a estrada. Não tem outro jeito. Ele falou para eu passar por cima das árvores mesmo. Se eu for com tudo, o carro vai bater nos troncos e eu vai ficar preso e a gente não sai, ou vai furar pneu, ou vai arrebentar alguma coisa, e a gente também não vai sair daqui. A única opção é a gente limpar a estrada. Depois de um tempo em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou, e ainda por cima com a chave dentro. Legal ela, né? Que fez gato por portar super. Dessa vez tinha muito mais árvores do que antes. Com muito cuidado e prestando atenção em tudo, em volta nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. Quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia: vamos embora daqui. Quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Nós paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda. Não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então de repente alguns passarinhos saíram voando de onde o barulho estava vindo. Isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. O pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal dentro do carro só estava chorando e berrando. Eu e meu amigo já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela para entrar no carro, quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás e eu fui atrás dele. Mal eu sentei no banco, já meti o pé no acelerador, a porta fechou com o carro disparando. Mas apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa. Parecia uma mancha escura com formato humano. E era muito alto aquilo, parecia ter mais de 2,5 metros. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Começaram a chorar, feito bebê assustado. Desde aquele ponto até chegar na estrada de terra, eu não diminuí a velocidade, estava indo com o pé no fundo. O carro estava pulando mais do que boi bravo, naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos na estrada de terra melhor conservada, eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade. Chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos, e eu finalmente relacei o pé no acelerador. Ninguém falou nada até chegarmos na cidade. Quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada. Os pais dela tinham saído. Enquanto ela, o irmão dela e a prima deles entravam na casa, eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito. Ele falou que quando eu estava lá fora, no carro eles, ouviram mais alguns passos no andar de cima. Eles ficaram prestando atenção se conseguiam descobrir o que era, quando de repente veio um som do topo da escada, de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltasse de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo, mas bem nessa hora eu liguei os faróis do carro. Então eles viram uma coisa meio sem forma que estava saindo da cozinha. Mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou ela porque ela voltou para a cozinha na hora. Foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver o que era direito. Eles praticamente viram mancha preta voltando para a cozinha só. Até hoje eu não sei no que foi que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. A minha namorada fica muito brava se eu tento fazer ela falar algo sobre aquela noite. A prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de falar muito no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. Eu tive que mandar refazer ela toda. Eu nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. Às vezes me perguntam onde é que fica, porque ninguém acredita na minha história, mas eu não falo. Se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. Mar de Sangue. Olá, eu sou Ricardo, sou um espírita, kardecista,
Sou médium e sensitivo, vejo espíritos, os sinto e os ouço. Sempre vi, desde pequeno, e nunca me assustei, mas este dia, eu me apavorei. Era uma noite de verão, a lua era cheia, estava bem alaranjada, e eu estava com uns amigos andando na orla de Boa Viagem, Recife PR. Estávamos conversando sobre uma festa que íamos logo mais, quando senti muitas presenças, e presenças com agonia, com dor, com medo. Parei estatelado com tamanha força de presenças, olhei para o mar e vi. Ele todo estava coberto de vermelho. Nos arrecifes eu vi pessoas se amontoando umas em cima de outras. Elas clamavam por ajuda, gritavam, me chamavam. Os seus rostos mutilados, alguns pela queda nas pedras, outros por ataques de tubarões. Eu sentia junto com eles sua agonia, seu medo e suas dores. Eu sentia como eles haviam morrido, senti o que eles passaram. A grande maioria havia morrido por afogamento. Eu me assustei muito, nunca havia visto tantos em um só lugar. Saí correndo, pois não aguentava mais aquela agonia. Vocês podem não acreditar, como muitos não acreditam. Mas eu sei o que eu vi e meus amigos viram como fiquei. Eu nunca me esquecerei. Obrigado pelo espaço. Ricardo, Recife, PR. A figura negra. Até alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e o namorado dele, namorado mesmo, Marcelo, estavam morando em uma casa de 3 quartos. Não deu muito tempo com eles, morando lá até começar a acontecer algumas coisas bem assustadoras. As experiências pareciam se centralizar no Marcelo. Para a infelicidade dele, numa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas. Acho que ele e o Daniel estavam brigados, não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando, então ele abriu os olhos e viu uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele, olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas dá para ter uma ideia. Ele encontrou a figura mais algumas vezes, em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo, ele percebeu que aquilo estava andando pelo corredor, vindo na direção dele. Aconteceu tudo tão depressa, e tão de repente que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele, e passou batido como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu, ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira, e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. O Daniel e o Marcelo, depois de um tempo, fizeram uma redecoração na casa, o que consistiu em aumentar a sala um pouco empurrado uma das paredes. Com isso eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. Esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. Numa noite, o Marcelo estava entrando no corredor quando ele viu a figura. Aquilo foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede, na parte nova dela que o Daniel e ele tinham construído. Marcelo sabia que o Daniel estava sentado no sofá vendo TV na sala do outro lado da parede. Ele parou por um instante e gritou: "O Dani, você viu isso?" E o Daniel respondeu: "Vi." O Daniel falou depois que viu aquilo atravessar a parede, passar pela sala, entrar na cozinha, atravessar a porta e ir para a garagem, onde desapareceu. O Daniel e o Marcelo acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema velho da casa. O Daniel e Marcelo continuaram a encontrar as figuras mais durante o dia. Ainda parecia ser atraído para o Marcelo, especialmente quando ele estava dormindo ou tentando dormir. E eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentava mais aquilo. Numa noite, quando ele abriu os olhos e viu a sombra quase sobre ele de novo, ele pulou da cama, acendeu as luzes e, falando muitas obscenidades, falou em alto e bom som para que o fantasma deixasse ele em paz. O Daniel falou que ouviu ele berrando do outro quarto. Eles deviam estar brigados de novo. O Marcelo não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso, mas o Daniel continuou vendo a sombra atravessar a sala muitas vezes depois. Os dois acabaram contando as histórias deles para um cara lá da vizinhança deles depois de um tempo. Esse cara já tinha morado lá naquela casa por acaso e sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70, um garoto tinha morrido lá, naquela casa, aparentemente de overdose de drogas. O quarto dele era o quarto de visitas, o que não me deixou nada contente, pois é naquele quarto que eu ficava sempre que ia visitar o meu irmão. Mas apesar de tudo, eu nunca vi nada lá. Mais algumas coisinhas estranhas que acontecem naquela casa. De noite, o Daniel e Marcelo ouvem, às vezes, o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio dentro da casa, mas nunca conseguem encontrar a fonte do barulho, sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados quando isso acontece. E finalmente, um dos garotos da vizinhança, que toma conta do cachorro deles, quando eles estão fora da cidade, teve uma estranha experiência.
Ele estava cuidando do cachorro por uns dias, e num dos dias, quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, onde não havia nenhum antes. Sabendo que ninguém tinha estado na casa, ou pelo menos não deveria ter, ele ficou assustado e saiu correndo de lá. Quando Daniel e Marcelo chegaram no dia seguinte, não tinha nada na pia. Bem estranho isso. O Daniel e o Marcelo se mudaram daquela casa há alguns anos atrás e estão felizes da vida por não estar encontrando atividade paranormal nenhuma na casa nova.